Vamos retornar para o nosso seminário, dando continuidade. E para darmos a devolutiva das nossas oficinas, nós vamos estar chamando a diretora Vanessa, aqui da seccional de Bauru. Boa tarde a todos e todas. Dando prosseguimento às nossas atividades do período da tarde, nós gostaríamos de convidar os profissionais de cada mesa que ficaram com a incumbência de vir aqui e fazer uma síntese do que foi discutido. Então, nós precisamos da mesa de mediação, da mesa de coaching, tutela e curatela e comunidades terapêuticas. Quem foram os designados? Os responsáveis das mesas. Da mediação é o Gustavo, que vai vir. Tutela e curatela é Érica. Aqui coaching é Adriano e Camila. E quem é da mediação é Gustavo. Comunidades terapêuticas. Quem vem pelas comunidades? Adriano, a Camila te espera. Adriano, nós vamos disponibilizar aproximadamente 2 minutos para os assistentes sociais, 2 a 3 minutos para os assistentes sociais contribuírem com a síntese. Gostaria que todos se apresentassem, né? Nome, local de trabalho e município. Então vamos começar com mediação de conflito. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu sou o Gustavo, sou assistente social no município de Pederneiras, trabalho na Secretaria Municipal de Saúde. Bem, eu participei, né, da equipe de mediação em conflitos. Tá baixo, né, na verdade, a gente não tem retorno aqui. Bom, e aí, na verdade, né, os técnicos, na hora da discussão do grupo, o que foi mais levantado foi a questão das condições necessárias para a atuação dos profissionais, a questão de espaço físico, de sigilo ético. Deixa eu ver aqui, gente, porque me pegaram de surpresa. Enfim, as condições básicas, né, para a atuação e a mediação do profissional de serviço social na questão da mediação de conflitos. No entanto, na apresentação, né, o que foi levantado é que a mediação de conflitos ela diverge quase em sua totalidade com o nosso Código de Ética Profissional, né? Então, houve um levantamento das recomendações do conjunto, né, do Cefes-CRES, em relação à participação do assistente social nos grupos de mediação e conflitos, para que a gente não cometa infrações técnicas e fira o nosso Código de Ética. Tem mais tempo? E também a questão de que não necessariamente a gente precise, né, se optar por participar do projeto, né, de mediação em conflito, que a gente precise atuar enquanto assistente social na mediação em conflito, né? Então, dentre essas recomendações do CRES, a gente não necessariamente precisaria estar atuando como assistente social, até para que não fira os princípios éticos do nosso código. Resumão é isso. Assim, para eu me aprofundar mais, eu ia ter que levar muito mais tempo. Mas é isso. Agora nós vamos passar para a Jaqueline, ela vai se apresentar e vai falar sobre a síntese da mesa de comunidades terapêuticas e dependência, né? Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Jaqueline, eu estou fazendo o 8º semestre de serviço social. Nesse momento eu sou estagiária do CRES de Jaú, e mais especificamente na parte de medida socioeducativa. E o meu tema é comunidade terapêutica. Eu vou ser bem sucinta, mas espero que todos entendam.
Inicialmente foi discutido o conceito de estigma, buscando a reflexão dos profissionais em relação a esse conceito, que é rotulado na pessoa usuária de substância psicoativa, e que esse rótulo é imposto pela sociedade. E, a partir da estigmação, a pessoa tem seus direitos violados. No enquanto nós, assistentes sociais, no meu caso, Futura, a gente deve, antes de qualquer estigma, rótulo ou preconceito, se pôr no lugar do outro e refletir os motivos que levaram essa pessoa a estar passando por essa situação nesse momento da vida dela. Sem esquecer que todas as pessoas têm o direito de escolha, então elas podem optar o que elas querem fazer. E para nós, o que seria drogas? Seria esse termo correto de nós, enquanto profissionais, estarem utilizando? Para a nomenclatura do assistente social, é correto se dizer usuário de substância psicoativa. Nesse contexto, buscou-se refletir o papel da comunidade terapêutica, que, nesse momento, tem como modelo o manicomialismo, a laboterapia e outros termos mais fortes, como foi citado, covaterapia. Até que ponto esse serviço seria efetivo? Sendo que não é um serviço padronizado. E você, profissional, que defende? Então, assim, para nós foi buscado, a todo momento, refletir o que a gente pensava sobre o assunto, né? Depois foi passado que o CRES e o Cefes defende o serviço para pessoas usuárias de substância psicoativa, estando vinculado à saúde, sendo a comunidade terapêutica um suplemento da saúde e ser organizada de maneira correta, sem violar os direitos das pessoas que usufruem desse serviço. E para que isso aconteça, os profissionais devem se posicionar, amparado em seu código de ética, e tentar construir em rede outras formas de atendimento a essa demanda. Essa revolução é possível com a classe unida, e o assistente social deve se posicionar com as demandas e as demais classes trabalhadoras. Agora nós vamos passar a palavra para a assistente social, Érica, que vai se apresentar e vai falar da síntese da mesa de tutela e curatela. Boa tarde, né? Sou Érica, assistente social, trabalho na Prefeitura de Jaú, na Proteção Social Especial. Então, a oficina 3, a gente abordou a questão no caso, a comissão abordou a questão da tutela e da curatela. Nós discutimos o papel dos profissionais, né, que atuam nos órgãos públicos e nas instituições sociais, e os quais vêm sendo eleitos pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário a assumir a tutela e a curatela de usuários desses serviços. Então, os profissionais que atendem esses usuários, eles têm sido, né, eleito o tutor e curador. Né, desses, no caso, usuários, por exemplo, pessoas idosas, pessoas com deficiência e até mesmo pessoas com transtornos mentais. A função do tutor e curador vem sendo imposta pelo Ministério Público de maneira arbitrária, sem o aviso prévio e o consentimento dos profissionais envolvidos. A comissão que conduziu a discussão sobre esse tema, né, os representantes da COF, provocou uma reflexão colocando a seguinte pergunta: os assistentes sociais devem assumir o papel de tutor e curador dos usuários atendidos? E como devemos agir frente às ordens judiciais que chegam com o seguinte termo: cumpra-se? Diante desses desafios, né, e através da discussão que nós tivemos, a gente chegou, né, à conclusão de que esses profissionais, eles estão tendo uma certa dificuldade de se expressarem e de se posicionarem, principalmente dentro das instituições sociais, né, porque eles correm o risco de perder o emprego, né, muitas vezes, como nós somos profissionais assalariados e nós temos uma autonomia relativa, às vezes nós estamos tendo que se sujeitar, né, às normas institucionais. E as normas institucionais, elas estão se sobressaindo, né, ao nosso próprio código de ética. Um outro aspecto levantado foi a questão também de, ao assumir esses papéis de tutor e curador, né,
nós estamos criando uma nova demanda para o serviço social. Porém, né, não é uma atribuição do assistente social assumir essa tutela, essa curatela. E também não é o nosso papel suprir a ausência de serviços públicos, né? Nós não estamos para resolver o problema de outras políticas ou assumir o trabalho de outros profissionais ou de outros órgãos, como, por exemplo, a função do Estado. Para concluir, nós chegamos, então, ao seguinte resumo, de que é necessário que haja, então, um posicionamento contrário às ações arbitrárias, né, dos órgãos aí de defesa, e que esse posicionamento deve ser feito pelos órgãos que representam a categoria, através de resolução e documentos oficiais, pois nós não podemos ficar reféns das normas institucionais, da precarização das condições de trabalho e da terceirização dos serviços públicos. Obrigada. A gente queria colocar para a categoria que existe uma enquete no site do CRES São Paulo sobre tutela e curatela, e nós gostaríamos que os profissionais participassem, né, dessa pesquisa para a gente poder conhecer mais esse universo de atribuições que eles estão sendo postos a enfrentar. Aí o Adriano chegou? Não? Não? Adriano Marília? Não? Então, agora eu vou passar para a Camila. Ela vai se apresentar e vai fazer a síntese da mesa de coaching. Bom, o Adriano me abandonou, né? Então, eu vou aqui representar a oficina de coaching. Meu nome é Camila, sou assistente social formada aqui pela casa, trabalho nos Correios, atualmente na cidade de Bauru, mais perto. Estão me ouvindo? Bom, coaching é um tema muito novo. Eu fiquei surpresa, mas, ao mesmo tempo, eu achei que fosse mesmo por conta de um questionamento que eu fiz ao CRES, né, a ideia da oficina. Logo que abriu a oficina, falaram que foi em relação a um questionamento que eu encaminhei para o CRES, questionando sobre a atuação do assistente social com a ferramenta coaching. Então, só para resumir, a ferramenta coaching ela é muito utilizada, está sendo muito utilizada no mundo corporativo. Como eu trabalho nos Correios, então é uma empresa, e a gente vê muito esse contexto, né? Então surgiu aí o interesse de saber o que era o coaching, de fazer a formação em coaching, mas também surgiram as dúvidas: posso ou não posso atuar como assistente social utilizando a ferramenta? Daí foi feito o questionamento, depois de um tempo, né, veio aí o retorno e essa oficina. O que eu achei interessante na oficina é que a discussão ela não foi para falar se a ferramenta é boa ou não, e sim se ela era, eu usei o termo aqui, compatível, né, ou não com o projeto ético-político da profissão. E foi aberta a discussão. Inicialmente, a maioria das... Alô? Inicialmente, a maioria das pessoas que estavam participando, quando viu lá a oficina de coach, veio com um olhar de que o CRES estaria discursando e falando sobre a utilização da ferramenta na atuação profissional. E depois, com a discussão, né, foi feita toda uma contextualização histórica acerca da profissão, e a discussão foi: o que vocês acham? Ela é ou não é, né, compatível aí com o nosso projeto ético-político? Eu achei uma discussão bastante rica, achei que foi bem interessante. Quando eu vi assim, o retorno do CRES, eu fiquei meio apreensiva, eu falei: ai, não quero mais participar, porque, né, talvez não era bem isso que eu queria ouvir. Mas depois, fazendo a análise, realmente, a conclusão, né, que a oficina chegou, que nós chegamos, é que a ferramenta ela não é compatível com o nosso projeto ético-político. Então, se nós, né, executarmos o nosso trabalho pautado nessa ferramenta, a gente vai estar infringindo aí o projeto, os princípios. E... Oi? Por quê?
A mesa vai falar? Ok. Eles questionaram aqui sobre o porquê não é compatível, a mesa depois vai estar falando sobre, né? Então, o Adriano ia colocar um posicionamento sobre tudo que a gente conversou e o meu relato mesmo é sobre essa experiência do questionamento, do interesse de estar desenvolvendo esse trabalho, mas agora, né, vendo que ele não é compatível aí com o projeto. E é isso. Após essa excelente reflexão, né, passada pelos participantes das mesas de discussão, a gente vai dar continuidade ao nosso seminário. Neste momento, a mesa pode se retirar. Bom, agora a gente vai recompor a mesa, tá? Vamos chamar a primeira Vanessa, diretora do CRES, por favor. Carla da Silva Germano, graduada em Serviço Social pela Universidade de São Francisco, especialista em Gestão de Políticas Públicas, Diversidade e Inclusão Social, trabalhadora na Política de Assistência Social e membro das lutas da Diretoria de 2014 e 2016, Gestão Ampliações, das lutas coletivas e emancipação. Luciano Alves, mestre em Serviço Social pela PUC São Paulo, conselheiro estadual na gestão 2008 e 2011, e atual vice-presidente do CRES, Gestão Ampliações, das lutas coletivas e emancipação. Por favor, Luciano. Aparecida Mineiro do Nascimento Santos, graduada em Serviço Social pela atual Complexo Educacional FMU, FAM e FAM, membro da diretoria de 2014 e 2017, Gestões e Ampliações das lutas coletivas à emancipação. E, por fim, Patrícia Ferreira da Silva, mestranda em Serviço Social e Políticas Sociais, da Universidade Federal do Estado de São Paulo, especialização em Gênero e Sexualidade pela Universidade do Rio de Janeiro, graduada em Serviço Social pela Faculdade Paulista de Serviço Social em São Caetano do Sul e primeira secretária do CRES da atual gestão das lutas coletivas à emancipação. Nós vamos passar a palavra para o diretor estadual, Luciano Alves. Boa tarde. 5 ou 10 minutos? 5? Tá. É, porque aí você precisa se preparar, aquela coisa toda. Boa tarde a todas e todos. Então, fazer uma breve síntese aí do ponto de vista do CRES, né? Da discussão que nós fizemos na oficina de mediação de conflitos. Nós oferecemos como uma proposta de dinâmica da oficina, e aí é interessante esclarecer para vocês que a gente não previa tanta gente na oficina, né? Acho que tinha 70 pessoas. A gente previu um número menor, então a gente, ao mesmo tempo, fica feliz, né? A gente tem que se virar na hora para mudar, enfim, a ideia de trabalhar a oficina, mas é do tipo dos problemas positivos que a gente tem, que a gente fica muito feliz de ter que trabalhar, lidar com eles. Então, e aí a gente ofereceu a seguinte dinâmica, né? De um diálogo de grupo, embora que essas cadeiras fixas não permitam muito, mas um diálogo que as colegas pudessem dialogar com as que estão do lado, do outro, da frente, de trás, e, a partir daí, suscitar uma produçãozinha, né, sem compromisso nenhum de cada grupo, respondendo a seguinte questão: de acordo com o seu conhecimento, né, quais as condições para se estabelecer a atuação do assistente social em mediação de conflitos? Né? Então, a gente colocou essa questão para aquecer os elementos complexos e polêmicos desta discussão. Então, como foi colocado pela mesa dos colegas e das colegas de síntese, a mediação de conflitos, portanto, no atual momento, é um elemento de crítica do CRES São Paulo, né? E por que eu não estou falando do conjunto Cefes-CRES? Por quê?
nós divulgamos, não é, uma nota técnica, né? Ela está no nosso site, que leva o nome de Posicionamento Preliminar sobre Serviço Social e Mediação de Conflitos. Esse caráter preliminar, ele não é à toa, né? Então, nós estamos querendo dizer o que com isso? De que não é a última palavra sobre essa discussão, pelo contrário, é a primeira, porque, com a promulgação de 2 leis importantes que se deram no ano passado, que é o novo Código de Processo Civil e também a Lei de Mediação, essas leis trazem diversas implicações para a nossa atuação profissional, né? Então, nós, para falar a verdade, a gente nem tinha como prioridade, porque essa é uma pauta nova do conjunto, é uma pauta de 2014. Né? Quando a gente fala de uma pauta do conjunto, a gente fala de uma pauta que dura 3, 4, 5, 6 anos para discutir. Então, a gente discute, né, com profundidade, a gente abre diversos debates e tudo, mas o conteúdo dessas leis nos preocupou demais. Então, a gente resolveu publicar essa posição e a gente pôde ter a oportunidade de dar devolutiva na oficina do CBAs, né? No último CBAs em Olinda, quem pôde estar presente acompanhou o debate na mesa sobre sócio jurídico, onde a Eunice Fávero, de São Paulo, trouxe a mediação de conflitos como a mais nova requisição conservadora, não é, do sistema sócio-jurídico, né, da área sócio-jurídica, né, do campo sócio-jurídico, no seguinte sentido, né, de que, a partir de uma premissa falsa, e aí é falsa ao nosso juízo, aqui do CREA São Paulo, né, no primeiro momento, de que a mediação de conflitos é inerente, ou seja, é genética, é natural, ou seja, todo assistente social é um mediador de conflitos em potencial. Então, essa falsa compreensão da própria mediação de conflitos, porque não é isso, né? E também da relação com o serviço social, é que origina os problemas que se desdobram na nossa intervenção profissional, né? E aí, para finalizar, eu trago, como a gente fala, mais do campo sócio-jurídico, mas este conjunto legal está permitindo, aliás, ele permite que qualquer política pública abra um setor de conciliação, de mediação, e passe a entender isso como um espaço ou metodologia de atendimento às pessoas, aos usuários. Né? Então, traduzindo isso, foi o que a gente colocou, discutiu, infelizmente não houve tempo para a gente fazer o debate, porque o assunto é muito denso, a gente pode fazer agora, mas o que a gente conclui é que a mediação de conflitos está recuperando de forma indireta a relação da nossa profissão com o serviço social tradicional, ou seja, o serviço social de caso, grupo, comunidade. Né? O serviço social vinculado, comprometido com a neutralidade, comprometido com fazer vistas grossas às opressões da classe trabalhadora. Então, eu estou aqui tentando fazer o máximo de síntese possível para que vocês tenham mais elementos e aí a gente possa, no debate, poder trazer mais coisas e, enfim, colocar até alguns exemplos que as colegas trouxeram de repercussão na educação, já está tendo repercussão na educação, né? Que relaciona nosso projeto de político de entrar na política de educação. Né? Então, enfim, é isso que eu queria trazer como síntese e obrigado, passo a palavra para a companheira Carla, é isso? Obrigado. A diretora estadual Carla Germano ficou responsável na mesa de coaching. Boa tarde para todos e todas. Então, vamos lá. Vou tentar fazer uma síntese aqui, né? É muito difícil, mas a gente vai tentar. Fiz o processo histórico, né? Como já pontuado aqui pela nossa amiga Camila, e aí eu já foco a vocês, né, sobre a questão do coaching, né? Inicia-se na década de 1960, né? Especialmente aí nos Estados Unidos, e foi a partir do modelo esportivo,
né, que foi adotado aí essa técnica, né, a partir do mundo dos negócios, né, e ficou bastante expressivo, né, a partir da década de 90, e no Brasil ele evidenciou-se a partir do ano 2000. Né? O coaching, né, segundo um autor, ele é... No entanto, atualmente o coaching é entendido como um processo de orientação voltado para a ação. É um processo que ajuda a pessoa a mudar de maneira que ela quer e a caminhar na direção que ela quer ir. Descoberta pessoal de fraquezas e fragilidades, aumento da consciência de si, aumento da capacidade de responsabilizar-se pela própria vida com estrutura e foco. E essa técnica, ela tem 3 figuras, né? O coach, que especialmente é a técnica, né? O coach, que é o profissional especializado, que é o treinador, e o coach, que é o cliente, que é o treinado aí pelo profissional especializado. Existem várias modalidades de coaching: executivo, empresarial, pessoal, ou de vida e carreira. E aí tem um autor que ele propõe o coaching social, que é entendido como um processo de orientação social. E o coaching, né, ele se baseia em princípios da psicologia, da educação, para entender as novas necessidades das empresas e organizações em todo o mundo aí. Ele atua como um estimulador externo, né, que desperta o potencial interno de outras pessoas, usando uma combinação de flexibilidade, insight, perseverança e estratégias, né, ferramentas pautadas em uma metodologia de eficácia comprovada. Então, é um pouco esse contexto que seria o coach. Por que é incompatível com o serviço social? A gente foi tentando fazer um percurso, né? Eu acho que no grupo a gente conseguiu fazer uma troca, né? E a gente foi fazendo a relação, né, histórica e percebendo o que estava sendo posto para a gente. Por que é incompatível? Porque é uma ferramenta que tenta garantir a produção de resultados extraordinários na vida das pessoas, carreiras, negócios ou organizações, auxiliando seus clientes ao sucesso. Tem uma referência metodológica holística e sistêmica, a partir de uma visão circular, conectiva e interativa, recorre ao paradigma e pensamento sistêmico por considerar uma lógica que altera um modo binário de raciocínio linear de causa e efeito. E também vincula-se e identifica-se com o serviço social de caso e clínico. A base metodológica deles é de forma bem metódica, né, utilizando-se de técnicas da neurolinguística, ou seja, do comando, né? Então, porque se tem uma relação também com a pós-modernidade, né, porque é uma ferramenta que está a serviço do mercado empresarial, né, com explícitos valores da burguesia. Escamoteia o problema da relação capital-trabalho, né, individualiza a questão social e suas expressões no indivíduo, né, e também a gente percebeu que é uma técnica que me parece que é de uma autoajuda, né? Porque também é uma relação com a pós-modernidade, porque, né, o posicionamento pós-moderno ele busca resgatar valores negados pela modernidade e cria, né, um universo descentrado, fragmentado, relativo e fugaz. Esses foram alguns dos elementos que a gente discutiu também. E, diante da discussão do coaching, a gente considera alguns desafios, né, porque a gente discutiu também o trabalho profissional numa categoria de ser social, né, ontologia do ser social. E aí a gente não deve esquecer, né, não podemos, né, discernir, né, separar, né, a relação aí das dimensões do trabalho profissional, que é a ética, a teórica e a política. E também a gente deve manter aí uma vinculação, né, do projeto ético-político, né, relacionado aí com o projeto de sociedade. E também, por último, né, a questão da identidade de classe, né? A gente fez essa discussão que esses desafios a gente não pode perder de vista, que já está posto aí, né, pelo projeto de profissão. É isso.
Agora nós vamos passar a palavra para a diretora estadual Patrícia Silva, que ficou na mesa de comunidades terapêuticas. Boa tarde mais uma vez. Nós fizemos um trajeto falando sobre a construção do estigma na sociedade, e aí a gente chegou nos conceitos de drogas, substâncias psicoativas, psicotrópicos, também nos conceitos de viciado, dependente químico ou usuária de substâncias psicoativas. E fizemos, então, um resgate sucinto sobre as comunidades terapêuticas em relação à sua gênese, né? A sua gênese ela tem 2 modelos, um modelo que vai trabalhar a laborterapia e a outra que é o tratamento espiritual, sendo sempre o modelo manicomial. A gente também falou sobre o posicionamento do conjunto Cefes-Cres, que eu acho que isso é o mais importante aqui nesse momento. O conjunto Cefes-Cres, ele compõe o Conselho Nacional de Drogas, tem se posicionado contrário às comunidades terapêuticas, por todo o seu caráter manicomial, de isolamento, segregação dos sujeitos, tem feito um posicionamento a favor da rede de proteção do SUS, a saúde dessa população e de toda a população brasileira, né? Não só brasileiros, mas de todos que aqui estão, mas de ter aí todo um tratamento, uma rede que oferte o atendimento necessário para o tratamento, prevenção e aquilo que o cidadão, a cidadã buscar. Sendo que a comunidade terapêutica ela é prevista na lei da reforma psiquiátrica como uma rede suplementar. E hoje ela está num patamar de substituição da rede pública. Não oferece laicidade, não oferece a qualidade definida na legislação para o serviço público. E nessa corrente, além da desqualificação, nós temos a crescente privatização, né? A comunidade terapêutica também é utilizada para a privatização do SUS, do Sistema Único de Saúde. Acrescentando aí um volume gigantesco para a desresponsabilização do Estado no que se diz respeito à construção das políticas públicas. Então, o posicionamento do conjunto Cefes-Cres é contrário às comunidades terapêuticas e a favor da rede de proteção. Acho que, de forma sucinta, é isso, né, o que a gente dialogou. Muito importante a gente sempre se questionar a respeito daquilo que nos vem, né? A gente tem conceitos muito prontos, muito dados nas instituições onde estamos, e aí como conseguir desempenhar o papel de assistente social, tendo o cuidado de olhar para a totalidade dessa realidade em que vivemos, com toda a imediaticidade que nos é invocada enquanto estamos lá trabalhando. Aí a gente falou um pouquinho sobre a questão, né, de como ficam esses conceitos que a colega já trouxe aqui anteriormente. Importante para a gente refletir no cotidiano de trabalho o que nos é dado, né? Aí acho que uma pergunta fica aqui, né? Os modelos existentes são os únicos, são as únicas possibilidades? Será que são? Ou será que é possível a gente pensar outras possibilidades? Lúcia Barroco vai dizer que o ser ético ele não é só o ser que faz escolhas, mas é aquele que produz, que constrói novas possibilidades para que se tenham novas escolhas. Então, a gente precisa aí nos movimentarmos mais. É isso, gente. Obrigada. Agora nós vamos passar a palavra para a diretora estadual Aparecida Mineiro, que ficou na mesa tutela e curatela. Nessa oficina estavam presentes também a Selma, que é agente fiscal do CRES, que faz parte do GT, e também a Regiane, que faz parte do GT Tutela e Curatela, da COF São Paulo, e daqui da região de Bauru ficou a Andressa, junto com a gente nessa discussão, e foi um grupo muito bacana, o pessoal discutiu bem essa questão. No início, todo mundo fica inibido, que é um tema já parece antigo, mas acaba sendo um tema não muito resolvido nas nossas questões. E aí nós temos aqui um texto da doutora em Serviço Social pela PUC, a Maria Bernadette de Moraes Medeiros,
que ela nos diz: as questões da interdição civil e da curatela, tradicionalmente objetos do estudo jurídico, não fazem parte da literatura profissional do serviço social. Apesar de estarem presentes em inúmeras circunstâncias do cotidiano de trabalho dos assistentes sociais, que desempenham suas atividades nas áreas de saúde mental, sistemas previdenciários, atendimentos a idosos e portadores de deficiência, e, notadamente, no âmbito sociojurídico, não são encontradas publicações com relatos de experiências, pesquisas em andamentos ou reflexões sobre o tema ou sobre a situação dos sujeitos a ela submetidos. E o interessante é que essa publicação é de 2006. Fazem praticamente quase que 10 anos. E, infelizmente, nós ainda estamos assim, com poucas publicações em relação a esse tema, e hoje a categoria solicitou realmente que algo seja feito pelo conjunto, solicitou alguma questão para que realmente procure se dar um melhor norte para que as pessoas possam trabalhar com essa questão. Aí nós vamos estar passando, porque desde o dia 15 de setembro, nós passamos uma enquete no site do CRES, como já foi falado, sobre tutela e curatela, que vai ficar até o final de dezembro. E aí nós vamos estar passando uma pequena amostra do que já foi respondido. Aí nós vemos, lá no site do CRES, tem esse texto chamativo, né, para que nós possamos participar, falando: buscando compreender e identificar as práticas de tutela e curatela na atuação de assistentes sociais no Estado de São Paulo, a Comissão de Orientação e Fiscalização Profissional, COF, elaborou uma enquete para compreender a realidade dos profissionais que atuam nesta prática. Pode mudar, por favor. A enquete tutela e curatela, pesquisa apresentada à categoria no dia 15 de setembro, até a data de ontem, foram 61 respostas. A pesquisa ficará disponível no site até o mês de dezembro de 2016. Pode passar. Aí nós temos, que é interessante, os municípios que responderam. Então, temos São Paulo, Guararapes, Campinas. Aqui a pessoa respondeu a empresa onde que trabalhava. Sorocaba, Flórida Paulista, Morro Agudo, Ribeirão Preto, Santa Bárbara, Barrinha e Serquilho. Pode passar. Aí, áreas de atuação. Nós temos um empate técnico entre assistência social e saúde, e de outras áreas, 8,2%. Pode passar, por favor. Aí, na empresa pública, 73,8%, na mista pública e privada, 6,6%, e na privada, 19,7%. Pode passar, são perguntas que o pessoal foi respondendo, né? Então, vínculo empregatício, se era estatutário, 47,5%, e CLT, 47,5%, outro empate técnico aí. Aí, como contratados, né? Como assistente social, a maioria, depois assistente social e coordenadora, e como coordenadora. Outros, mas não disse qual era a função, é um nível bem mais baixo. Pode passar. Aí você sabe a diferença entre tutela e curatela? A maioria disse que sim. Pode passar, por favor. Aí tem desempenhado responsabilidade no exercício profissional como? Muitos responderam que não, 91% disse que não. Aí uma parte diz que administra de recursos econômicos dos usuários, outra parte bem menor, que é tutor ou tutora, e outra parte bem menor, que é curador. Pode passar. Primeira amostra. Caso tenha assinalado uma das 3 primeiras opções, descreva qual o serviço que trabalha e como realiza a ação. Aí a pessoa respondeu, fazendo uma base. Um diz que faz acompanhamento para saque do BPC e utilização do recurso, compras, junto com o paciente, com o usuário. O outro trabalha em casa de acolhimento.
o outro, fazendo atendimentos e acompanhamentos de adolescentes inseridos em medidas socioeducativas e seus familiares. Outro respondeu, abrigo para mulheres vítimas de violência de gênero. A pessoa ainda colocou, fico como responsável por gerenciar os gastos, mantendo um caderno com todas as notas fiscais da usuária, que, apesar de não estar interditada, não apresenta nenhuma condição de cuidar de si mesma. É preocupante. Muito preocupante. E vem mais. Aí, tema, quanto tempo realiza esta ação? Nós temos 11%, embora muita gente diz que não trabalhe nesta ação, 11% há 6 meses, há mais de 12 meses, 66%, e há 3 meses, 22%. Pode passar. Sua prática com tutela ou curatela foi desenvolvida a partir de, aí a maioria, necessidades observadas pelo cotidiano do trabalho com o usuário. Então, vamos lá. Pode passar. Aí, primeiras amostras, né? Descreva como ocorreu o desempenho desta ação. Aí vem. Na impossibilidade de alguns usuários realizarem as operações, saques, compras, sem colaboração, foi uma solicitação feita à chefia, mas também percebida por mim como necessária. Alguns casos com menor comprometimento intelectual ocorre acompanhamento. Noutros, acabamos por realizar pelo usuário. Nomeada pelo município, não atuo no segmento tutela e curatela. E, por último, apesar de não sermos o local ideal para o usuário em questão, que aguarda vaga em abrigo especializado, foi preciso desempenhar esse papel, pois o mesmo não possui um familiar que queira assumir seus cuidados e cuidar de sua parte financeira. Realmente, é necessário que todos participem desta enquete para que possamos tomar algumas medidas mais do que urgentes. Obrigada. Após as reflexões passadas pelos membros da atual gestão do CREA São Paulo, vamos dar continuidade ao nosso seminário neste momento. Vamos chamar para coordenarem a próxima mesa Regiane Cristina Ferreira, mestranda em Serviço Social e Políticas Sociais na Universidade Federal do Estado de São Paulo, graduada em Serviço Social na FAPES, que coordenará, pós-graduada em Administração e Planejamento de Projetos Sociais pela Unigran Rio, realizou especialização em Direitos Sociais e Competências Profissionais pela UNB e trabalhadora do Esporte Clube Corinthians Paulista desde 2006, membro da COF, enquanto base. Chamamos também Ricardo Augusto Campanha Lima, assistente social formado pela instituição Toledo de Ensino, pós-graduado em Gestão de Políticas Públicas e de Terceiro Setor, também pela instituição Toledo de Ensino, membro do Conselho Municipal de Transparência de Bauru, membro do Conselho Municipal de Assistência Social de Bauru e membro da direção do CREA Seccional Bauru. Vamos chamar agora para compor a mesa, que vai falar sobre a teorização do serviço social na pós-modernidade, professora doutora em Serviço Social, Terezinha de Fátima Rodrigues, professora adjunta na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, curso Serviço Social, campus Baixada Santista, Departamento de Políticas Públicas e Saúde Coletiva. Atualmente, vice-coordenadora do curso de Serviço Social 2014-2016. Tutora e docente no programa de residência multiprofissional, redes de atenção psicossocial, campus Baixada Santista.
representante da ABEPS na Câmara Técnica Saúde Mental, MEC. Comissão Nacional de Residências Multiprofissionais em Saúde. Avaliadora Nacional dos Programas de Residência Multiprofissional em Saúde. Integrante do Grupo de Trabalho da ABEPS, Formação e Trabalho Profissional na Saúde. Foi representante da microrregião ABC e Baixada Santista na Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, ABEPS Sul 2, 2011-2014. Foi membro da direção do Conselho Regional de Serviço Social, CRES, na região, na gestão 93-96, 99-2002, 2005-2008, 2008-2011, sendo coordenadora da Comissão Permanente de Ética, na gestão 2002, 2005 e 2005 2008. Possui graduação em Serviço Social pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrado e doutorado em Serviço Social pela PUC, tem experiência na área de Serviço Social, com ênfase em Serviço Social, como linhas de pesquisa, Serviço Social, Fundamentos, Formação e Trabalho Profissional, Ética, Mercado de Trabalho, Residência Multiprofissional. Para falar sobre o tema exercício profissional na pós-modernidade, vamos chamar a doutora em Serviço Social, Rita de Cássia Cavalcante Lima. Assistente social, professora adjunta da Escola de Serviço Social da UFRJ, pós-doutorada em Departamento de Saúde Mental da Universidade de Lisboa, membro da Coordenação de Projeto Integrado de Pesquisas Transversões, aprovado pelo CNPq. Bom, pessoal, como será a dinâmica com as nossas duas palestrantes? Elas terão 1 hora cada uma, tá? Para fazer a sua explanação. A gente vai cronometrar. E aí, após a fala de cada uma delas, a professora Terezinha vai falar, a professora Rita vai falar. Após, por exemplo, a fala da professora Terezinha, nós teremos um tempo aí para questionamentos, perguntas para ela, para respostas, tal, essa troca em cima da fala dela, e depois a mesma coisa com a professora Rita. Tá ok? A gente vai estar anotando aqui, vocês vão estar falando, eu e a Regiane vamos estar anotando as perguntas para vocês aqui, para elas, e aí a gente, depois da fala, vai fazer essa troca. Uma de cada vez. Vai ter a fala e o questionamento, as questões, e aí depois vai decorrer desse jeito. Tá ok? Bom, então vou passar a fala agora para a professora doutora Terezinha Rodrigues. Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer o convite, né, a mim feito pela Patrícia e pela Cida, né, em nome do CRES. Agradecer estar aqui hoje à mesa para debater esse tema. E também, né, compartilhar essa mesa com a professora Rita Cavalcante, que a gente ainda não teve a oportunidade de trocar. Fiz uma fala aqui lateral, né, Regiane, com a Regiane, sobre a gente mudar um pouquinho, fazer o debate junto depois. Porque como são temas que são articulados, talvez tenha maior dinâmica se a gente pudesse fazer essa fala. Eu falo, depois a professora Rita fala, e a gente possa fazer o debate mais ampliado. Eu acho que dá mais dinâmica. Não sei, estava fazendo essa conversa aqui com a mesa. Acho que fica mais rico. Bom, primeiramente, eu quero parabenizar o Conselho, né, para estar discutindo esse tema, que ele vem permeado de inúmeros silêncios e muitas críticas, e muitas vezes de muito superficialismo. Então, é preciso trazer o debate mesmo à tona. Já tem sido uma série de ações que vêm sendo desempenhadas pela gestão do Conselho e também no espaço do Conjunto CEFES-CRES, mas a gente tematizar e trazer os elementos que estão aí colocados na órbita do trabalho do assistente social é fundamental. E aí eu vejo o protagonismo, né, do Conjunto CEFES-CRES, e já trazendo a partir de experiências que estão aí colocadas na órbita do trabalho profissional, né? A experiência das oficinas de hoje pela manhã, o debate, ele já potencializa agora, né, a possibilidade da gente fazer novas trocas, trazendo elementos concretos aí, né, por meio dos 4 temas que foram elencados: mediação de conflitos, tutela e curatela, comunidades terapêuticas e coaching, né? E articular esse debate. O que isso tem a ver com a chamada pós-modernidade? O que nós estamos falando, né? Então, quando recebi o convite,
Eu recebi, entre aspas, a teoria da pós-modernidade versus teoria do serviço social. Suas implicações ético-políticas e teórico-metodológicas no cotidiano da formação e do trabalho profissional e os desafios frente à realidade conjuntural. Aí depois eu vi aqui, claro, no folder, já está colocado um pouquinho mais reduzido, mas é a mesma temática, né? Primeiro, é o próprio tema que nos desafia e nos chama, mais do que nunca, para o debate. Está implícito aí, quando a gente está falando de modernidade ou pós-modernidade, a própria defesa de uma dada sociedade, um dado projeto societário. Então, falar de pós-modernidade implica na gente falar em modernidade. Não é possível a gente falar de pós-modernidade sem trazer os elementos fundamentais que balizam o que a gente chama de modernidade. Tá? Então, eu vou estar com algumas das referências que trago aqui. Elas estão no texto da Ivete Simeonato, aquele Trabalho e Direitos, Demandas Profissionais, que está colocado nessa publicação do conjunto Cefis-Cres e ABEPS, naquela capacitação à distância. Esse texto é primoroso. A Ivete Simeonato traz elementos centrais para a gente compreender essa realidade, né? Então, indico aí, e muitas das reflexões que caminham aqui trazendo compõem deste artigo. E aí, assim, pensando teorização, a gente fala muito disso, né? Eu começo com uma questão. Seria a pós-modernidade uma teoria? Né? Porque foi assim que me chegou o tema. Ou seria a pós-modernidade processos societários que demarcaram uma nova sociabilidade, estão demarcando uma nova sociabilidade, com repercussões intensas nos diferentes campos da nossa vida social, seja nos campos do conhecimento, das ideias e de novos valores. Então, pensar mais do que seja uma teoria da pós-modernidade. Eu acho que a gente tem que partir de um pressuposto aí, que o que implica quando a gente está falando pós-modernidade são um conjunto de mudanças que afetam mais que o campo de uma teoria explicativa de determinada realidade. Ela impacta diretamente nas vidas e numa dada sociabilidade histórica na qual nós, sujeito, as vivenciamos, né? Então, nesse sentido, algumas reflexões aí iniciais. Vou separar minha fala em 3 momentos, né? O que seria a modernidade, para a gente até poder falar de pós-modernidade, marcos da pós-modernidade que a gente vivencia e expressões dessa chamada pós-modernidade no serviço social, né? E aí, dando o gancho, a Valéria depois vai estar falando aí das expressões até do próprio trabalho, né? Mas vou apontar também alguns elementos aqui. Então, inicialmente, a gente pensar, não dá para falar em pós-modernidade sem modernidade. O que vem a ser isso? Coloca-nos para a gente a discussão de modernidade. E aí pensar a modernidade. O que é a modernidade? É um marco, né, histórico, claro, de passagem do século XVI e XVII, lá no início. Está ligado à chamada razão, né? As formas de explicar o mundo por meio da ciência, não mais pelo mito e alicerçada em concepções religiosas. Isso marca, né, o chamado iluminismo. Nós vamos estar vivendo marcos do período que antecederá o século XVIII, onde o primado da razão vai estar sendo colocado pela questão da ciência, né? Tem-se o primado da razão como modelo explicativo do real. Né? Vamos pensar lá em alguns autores, alguns filósofos, como Descartes, o Francis Bacon, e principalmente Kant. Kant, como um filósofo alemão, ele vai discutir a vinculação entre razão e experiência. E aí, numa perspectiva fenomênica, o que é isso? Vai afirmar que o sujeito não conhece a coisa em si, né? E sim, somente consegue captar sua aparência, não sendo possível conhecer a essência dos fenômenos pesquisados. Essas ideias estão presentes nesse século XVIII, período chamado de Iluminismo. Então, a razão que sustenta os argumentos de Kant é essa razão chamada fenomênica, né? Então, o homem só consegue captar a aparência, né? Não a essência das coisas, os fenômenos. Vamos guardando bem essas perspectivas, porque como é que elas depois se recompõem, né, nessa quadra histórica que vivenciamos. Essas ideias serão fortemente questionadas a partir do início do século XIX. Né? A partir de quem? Hegel. Né?
Hegel vai estabelecer uma distinção muito clara entre objetividade e subjetividade. E ele vai reafirmar a razão também como base absoluta da existência humana. E em Hegel, tem-se não uma razão fenomênica, fenômeno, mas uma razão dialética. Que ele vai dizer o seguinte: essa razão dialética ela é capaz de captar a processualidade dos fenômenos para além da aparência. Né? Tem-se aqui uma proposta revolucionária de compreensão do real, não mais na perspectiva da aparência, mas sim do real, do concreto do real. Essa perspectiva, essa razão dialética vai abrir a possibilidade para 3 elementos que são cruciais quando a gente pensa na modernidade. Uma delas é o humanismo. Né? É a compreensão do homem enquanto produto de sua própria atividade, da sua história, e esse homem se faz coletivamente. Olha aí, princípios que estão colocados para a gente entender aquela realidade e que são crucial quando a gente pensa em modernidade. Um outro aspecto é o historicismo concreto. Então, a gente tem o humanismo, o historicismo concreto, que é a afirmação do caráter ontologicamente histórico da realidade. É o homem nessa perspectiva histórica de construção deste real. Né? O princípio que está presente aí é a defesa do progresso e do melhoramento da espécie humana. Aqui nós não estamos falando do progresso como esse progresso que nós estamos ultimamente escutando. Né? Não é esse. Mas era a busca da felicidade humana. Né? Através do uso da razão, da ciência, o homem alcançaria um outro patamar